né? Hoje, na hora que foi falar aqui da oferta, quase que a gente pede desculpa, porque vai ter uma de oferta. A Eliane falou aqui, a gente precisa muito de gente que vá trabalhar lá, atender criança, mas nós precisamos de dinheiro também. Então, tem gente que não pode ir, mas pode doar, né? Por exemplo, tem pessoas que são contratadas para poder trabalhar lá com música, contratadas para poder trabalhar com crianças. Então, de repente você procura, a gente tem uma taxa mensal que a gente paga lá, quem ajuda, de R$ 25, mas quem quiser dar 125 também pode dar, né? É só procurar e falar assim, olha, eu sou advogado e eu tenho disposição de uma vez a cada 15 dias para atender gente lá. Não, eu sou professor e eu tenho disposição de ir à tarde lá. Eu sou da oração e gosto de orar, eu quero saber como é que eu faço para orar por vocês lá. Eu sou sei lá o que, mas eu tenho condição de ajudar com tanto por mês. Procura elas e faz a inscrição lá, né? Deixa eu contar uma história que uma me contou ontem, dessas histórias que me quebram. E hoje nós estávamos em casa conversando e fala assim, a gente tem hora que não sabe que isso acontece, porque nós estamos na nossa casinha, muito bem, obrigado, e nós não sabemos que isso acontece. Uma mulher, mãe de 2 crianças, uma criança especial, ela não tem como trabalhar porque a criança é especial, muito carente, marido trabalha fazendo bico por aí também com as carências dele, coitado. Quando ela arruma um bico, ela ajeita uma parte com a vizinha, para a vizinha poder cuidar da criança especial dela, para ela poder ir lá e fazer a diária e racha com a vizinha. E aí os limites financeiros de uma situação dessa. E agora ela está grávida. Ela é casada, tem marido, toda aquela situação. Aí tem um monte de gente que pergunta, por que não opera, por que não faz não sei o quê, por que não faz? Porque não tem a mesma informação que a gente tem, não tem a mesma oportunidade que a gente tem, não tem a mesma idade que a gente tem de condição, não tem um monte de coisa que a gente tem, por causa disso. E aí, grávida, e aí a gravidez e toda aquela preocupação, só que agora ela fez o exame essa semana, é de gêmeos. E aí eu sempre fico pensando, eu não gosto de ficar sabendo dessas coisas, porque se eu fico sabendo, eu fico sempre me perguntando o que Deus quer da gente com relação a isso, né? Aí para mim já tem que juntar as mulheres e ir lá fazer uma visita, ver essa mulher, arrumar um jeito de fazer um enxoval para essa criança, de comprar tudo que essa criança precisa, porque assim a gente não pode pegar os meninos para nós, se pudesse pegaria, né? Então vamos ajudar essa mulher lá. Então eu falo, gente, só que assim, esse é um grupo da igreja que está saindo daqui e indo lá para a zona leste para poder cuidar de pessoas. A gente precisa de voluntários e de voluntários, né? Então quem quiser ajudar pode procurar lá. Obrigado. Vamos chamar os presbíteros para nos ajudar aqui na distribuição da ceia. Irmão Josafá, pode nos ajudar? Vou chamar o irmão Antônio para nos ajudar também. Nós estamos com uma configuração hoje um pouquinho diferente. Os diáconos fizeram uma mistura aqui da maneira como a gente está acostumado a distribuir a ceia. Então a gente tem aqueles copinhos que já vem acoplado com o pão e tem o tradicional. Nós vamos distribuir então o suco e o pão para todo mundo, e depois a gente vai partilhar do pão e depois partilhar do cálice, mas você já vai estar com os dois ao mesmo tempo, tá bom? A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo está escrevendo para os irmãos, e ele diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue,
Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Tem duas palavras pesadas aqui nesse texto, que é o indignamente e o sem discernimento. E o apóstolo Paulo está falando para os irmãos, e a igreja de Corinto tinha uma mistura, e algumas coisas eram bagunçadas, ou estavam bagunçadas, né? E ele fala assim: irmãos, vamos discernir as coisas, vamos ter inteligência na hora da gente participar das situações, e não vamos fazer a coisa de forma indigna, sem entender o que significa participar da mesa do Senhor. É um privilégio muito grande, é uma oportunidade muito grande, é uma bênção maravilhosa, mas que a gente precisa entender. Quem é digno? Quem é digno de sentar-se à mesa com o Senhor Jesus? Quem é digno de receber o alimento das mãos de Jesus, olhando nos olhos dessa pessoa? Quem é o digno? Quem de nós seria digno de receber da própria carne, do próprio sangue de Jesus, ou algo que simbolizasse isso, entregue por Ele mesmo? A verdade é que não há dignidade em nós, por mérito nosso, mas nós precisamos ter um discernimento a respeito do que está sendo feito. Nós precisamos ter um discernimento de que não dá para viver deliberadamente no pecado, sem consertar as coisas com o Senhor, ou sem pelo menos tentar consertar as coisas com o Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Irmãos, busque consertar as coisas com o Senhor. Você vai sentar-se à mesa com o Senhor, você vai comer do Senhor, receber dele, para fortalecimento espiritual. Não é só um ato, não é só um ritual, é um fortalecimento espiritual. Então vou te convidar a pedir essas coisas para o Senhor. Fala para ele: Senhor, eu não quero participar de uma forma negligente, ou como o apóstolo Paulo está ensinando aqui, de uma forma indigna. Eu quero ter discernimento do que eu estou fazendo. Se tem alguma coisa que você precisa consertar com o Senhor agora, baixe sua cabeça, tenha um tempo de oração, peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, eu quero consertar contigo tudo que precisa ser consertado agora, em nome de Jesus, porque eu quero sentar à mesa contigo, eu quero cear contigo, mas se preciso consertar, eu quero consertar agora. Baixe sua cabeça, tenha esse tempo de oração, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo confronto, obrigado pela oportunidade de ser olhado nos teus olhos, de sentar pertinho de ti e de receber e partilhar o alimento contigo e com os nossos irmãos, Pai. Discípulos do Senhor, ajuda-nos a entender a responsabilidade disso, ajuda-nos a discernir o que significa isso. E que nós possamos participar da Santa Ceia, Pai, com um coração leve o tanto quanto é possível alguém que está tentando viver para Ti. Leve o tanto quanto é possível alguém que está sendo confrontado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua Palavra. Nós queremos partilhar
Então trata no nosso coração, Deus, tudo que precisa ser tratado. Perdoa esse irmão, essa irmã que está lutando, tem dificuldades no trabalho, está com dificuldades com o filho, com o cônjuge. Ajuda-nos, Deus, a viver de forma digna do Evangelho. Ajuda-nos a viver de forma digna, como alguém que sentou-se à mesa e que vai testemunhar até que o Senhor volte. Dá-nos esse prazer de dizer que nós sentamos à mesa contigo e que nós tratamos da nossa vida contigo e que saímos daqui para viver como alguém que senta à mesa contigo e que se alimenta junto contigo, Pai. Que essa intimidade com o Senhor possa fluir em relacionamentos transformados aí fora, em nome de Jesus. Amém e amém. Então eles vão passar com pão e com cálice. Você pega, espera que aí a gente ministra e a gente partilha junto, ok? Então você pega, se você pegar esse potinho vai ficar mais fácil, porque vai ser os dois num só. Se não, você pega o pão numa mão, o cálice na outra e aguarda para a gente partilhar todo mundo junto. Jesus Cristo veio e me achou.
Alguém que gostaria de ser servido não pegou do pão, do cálice? Ok. Eu vi para os meninos aqui do lado, tá? Pode vir. Eu vi que, estava sentado aqui, vi que algumas pessoas pegaram e comeram, né? Que normalmente é o que acontece, né? Normalmente é o que acontece, né? Mas, se você não comeu ainda, nós vamos partilhar agora. O Senhor Jesus, o texto diz que na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu e, tendo dado graças, o partiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos em memória de mim. Você que está com pão, você pode comer. Se tiver com um potinho aí, você pode abrir. Comer. Este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos em memória de mim. Depois de partilhar do pão, o Senhor Jesus ergueu um cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, tomai dele todos em memória de mim. Você que partilhou do pão, de igual forma agora beba do cálice. Nova aliança no meu sangue, disse o Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de conserto, de confronto, de alimento, de fortalecimento, de comunhão, de partilha. Que o Senhor nos fortaleça na fé e que nós possamos receber tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus o grande privilégio de fazermos parte da família do Senhor, de fazermos parte dos que se assentam à mesa com o Senhor, Pai. Que privilégio maravilhoso, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando e ministrando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ficar com um potinho aí, os irmãos vão passar para recolher aí com vocês. As crianças já foram lá para a salinha? Estão indo agora? Então as crianças que têm a idade aí vão lá para a salinha. Damos as boas-vindas, Laerte e família. Um privilégio receber vocês aqui. Muito privilégio. Deus abençoe sua família. As pessoas que já não são a primeira vez, muito obrigado. Nós estamos conversando nesse período agora sobre encontros transformadores, é o nosso tema, e a palavra encontro, para nós da psicologia, ela tem um sentido muito forte, especialmente a partir de uma
da ênfase de um filósofo judeu que eu gosto muito, chamado Martin Buber. As pessoas que estudam qualquer nível de relacionamentos conhecem um pouco sobre Martin Buber, seja na pedagogia, seja na filosofia, seja na psicologia. E eu gosto muito desse tema, é um tema que eu leio bastante, é um tema que eu falo bastante sobre ele, e sempre fico pensando que o encontro, às vezes a gente encontra com alguém, mas não encontra alguém. Aquela coisa da gente falar, você viu fulano? Eu encontrei com ele semana passada. Eu vi, eu estive com ele, mas eu não encontrei ele. Encontrar é mais do que ver, encontrar é mais do que perguntar, e aí, tudo bem? E a pessoa fala, tudo bem. E aí nós conversamos como é que foi o jogo ontem, do Fluminense e Flamengo ontem? Foi ontem que o Flamengo perdeu? Foi ontem, o Flamengo perdeu ontem, né? Ou como é que foi o jogo do São Paulo e Palmeiras, ou como é que foi o jogo do Atlético e Cruzeiro, ou como é que foi o jogo do Grêmio e do, sei lá do que, Não foi não. Foi outro time lá, né? Que teve ontem, o Grêmio também ganhou. Enfim, quando a gente pergunta e conversa isso, nós não encontramos. Eu posso vir aqui na igreja e participar de um culto todo e não encontrar o Senhor. Eu posso participar da ceia e não encontrar do Senhor. Mas às vezes a gente tem o nosso filho, a nossa filha, e a gente brinca 10 minutos e nós tivemos um encontro que fica na nossa memória, assim, a gente fala, foi muito legal aquele momento que eu brinquei lá. Ou a gente tem um instante com um amigo e tem uma conversa maravilhosa, e aí nós fomos inteiros, e o outro foi inteiro, e nós não tivemos que representar nada e esconder nada, e naquele dia nós fomos inteiros e nós nos encontramos. A gente estava com vontade de brincar, e nós sentamos e brincamos. Nós estávamos com vontade de conversar sério, nós fomos lá e conversamos sérios. Então nós tivemos um encontro, e os encontros são muito raros. Poucas vezes nós encontramos alguém, porque para encontrar alguém eu preciso estar inteiro, e o alguém precisa me receber inteiramente, mas precisa estar inteiro também. E aí a gente tem um encontro. Esse tema, a gente está falando sobre encontros, e hoje eu quero convidar vocês para a gente pensar sobre esse encontro de comunhão que está em Marcos capítulo 14, e já falar sobre isso. Marcos capítulo 14, versículo 22, é sobre a ceia, aquele encontro que Jesus marcou com seus discípulos, e eles tiveram um momento lindo, maravilhoso, que a igreja brigou durante séculos sobre isso. Uns falam que nós temos a transubstanciação, outros chamam da consubstanciação, da presença de Cristo, da memória de Cristo. Esse grande símbolo de comunhão, a igreja conseguiu se dividir. Nós somos divididos em denominações diferentes naquilo que é símbolo de comunhão, porque nós somos frágeis mesmo por natureza, né? Mas eu não quero conversar com vocês hoje sobre as teorias teológicas a respeito da consubstanciação, da transubstanciação. Não vou entrar nesse assunto porque não é o propósito aqui. O propósito nosso aqui é essa coisa de Jesus convidar os seus discípulos e falar: olha, eu tenho desejado comer com vocês essa refeição. Antigamente nós cantávamos um hino, aliás, eu quero parabenizar o Ministério do Louvor aqui, porque faz uns dias que vocês têm dado uma canja para nós mais velhos, né? Daí a gente vai percebendo que mais velho é isso, a gente tem saudade. Aí tem umas músicas que a gente tem saudade, é bom. Aí a gente ouve um hino e fala: caramba, como é bonito esse hino. E a gente canta o hino com emoção, né? Aí ouve uma música dessa cantada agora na hora da ceia, que o Cristiano olhou para mim e falou: você é da sua época. Ele cantou muito isso, né? Mas fica falando. Então assim, a gente tem saudade. Nós tínhamos um hino antigo, o povo crente antigo cantava essa música, né? Nessa noite feliz, nesse santo
marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Agora não pode mais cantar. O presbiteriano não pode mais cantar essa música, porque diz que a gente não marca encontro, é Deus que marca com a gente. Né? Essas coisas nossas que a gente vai perdendo tudo assim. Caramba, eu sei lá o que é. Eu sei que eu estou falando de um momento que a Bíblia narra que Jesus chamou os seus discípulos e diz assim: moçada, deixa eu falar uma coisa com vocês. A gente tem uma cerimônia que vocês conhecem muito bem, desde criança. Há séculos nós fazemos essa cerimônia. Há séculos nós reunimos numa família, nós reunimos pessoas que são muito próximas, normalmente família. Tem um chefe de casa, tem um líder que se reúne e a gente faz uma refeição. Mas não é uma refeição comum. E aí eu fiz questão de escrever aqui toda a cerimônia para poder partilhar com vocês. Eles se reuniam na casa, sua família. Jesus então fala com os discípulos: nós vamos lá para Jerusalém, está tudo acertado com o homem lá, já combinei com o homem lá, vocês vão encontrar com o homem assim. As casas dos judeus, as casas mais abastadas, elas tinham como se fossem caixotes assim, e aí elas tinham em cima, e tinha um daqueles lugares, era como se fosse um lugar para reunir pessoas mais íntimas. O rabino normalmente chegava numa casa e queria conversar com alguém, ia lá para cima. Se quisesse ter um momento de oração, era lá em cima. Lá em cima era aquele lugar mais íntimo, normalmente um espaço de oração na casa. E aí Jesus já tinha combinado que lá teria uma casa que emprestou para eles, aquele cenáculo. E ele diz: então eu vou me encontrar com vocês, nós vamos comemorar a ceia. Todo judeu faz isso há séculos, milênios até. Essa festa é uma festa que todo mundo sabe o que é. Então a gente se encontra, aí tem uma taça preparada, específica. Normalmente eram 4 taças de vinho. O povo que tem problema com álcool tinha álcool. O povo que gosta de álcool tinha muita água. Eles botavam mais água até para poder aliviar o álcool. Mas eles tinham ali, e na hora que ia começar a refeição, o chefe da casa tomava um pouco daquele vinho, daquela água. Aquele vinho, eles estavam simbolizando, quem ia tomar era o chefe, que era um símbolo de separação, de santificação. O chefe, o líder, o dono da casa, o pai de família, ia lá e lavava a mão. Era a primeira lavagem de mãos que tinha naquela cerimônia de 3 lavagens. Ele ia lá e lavava a mão. Depois ele ia lá e comia uma folha de salsinha ou uma folha de alface, molhado numa água com sal, que era para lembrar daquele sopro que eles jogaram sangue lá nos umbrais da casa, lá em Jerusalém, lá no Egito. E a água salgada era para lembrar a lágrima do judeu que ficava escravo no Egito durante 400 anos, e lembrava a água do Mar Vermelho que eles atravessavam. Então toda aquela cerimônia era uma cerimônia muito específica, muito especial, e que levava a cabeça daqueles judeus a se lembrarem da libertação que teve lá no Egito. E aí então ele pegava o pão, partia, dizia 2 bênçãos, uma ou outra. Ele dizia: bendito seja, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que faz brotar o fruto da terra. Ou então ele dizia assim: bendito sejas, Pai nosso que estás nos céus, que nos dá hoje o pão que nós necessitamos. Normalmente 3 círculos de pães. Ele pegava o pão, todos eles sem nenhuma levedura nenhuma. Aliás, a casa toda tinha uma cerimônia antes em que eles procuravam qualquer levedura na casa, porque não podia ter qualquer tipo de levedura ali.
No final, o dono da casa, inclusive, fazia uma oração e dizia assim: Senhor, se tem alguma levedura aqui que nós não achamos, nós te pedimos perdão e nós pedimos que o Senhor nos receba. E eles comiam aquele pão sem fermento, que era para lembrar do pão de aflição que eles comiam na época que eram escravos. E comia só um pedacinho naquele primeiro momento, que era para poder lembrar que eles comiam pouco mesmo, e tinham que dividir o pão quando eles eram escravos. E a oração, o chefe dizia assim: esse é o pão de aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Quem tenha fome, venha e coma. Quem esteja em necessidade, venha e celebre a Páscoa conosco. Ficava aquele silêncio ali. Aí um mais novo dizia: pai, tio, fulano, por que tem essa festa? Por que tem essa cerimônia? Qual é a importância dessa cerimônia para nós? Era parte do ritual deles. Aquele chefe de casa ia contar tudo o que acontecera na história do povo de Israel e como eles foram libertos do Egito, e eles queriam que aquele povo estivesse se lembrando constantemente que aquele não era apenas um rito, aquela era uma celebração que lembrava a comunhão do Senhor. Acabava aquela narrativa, aquele primeiro momento, eles cantavam o hino 113, Salmo 113 ou Salmo 114, que era um conjunto de salmos que ia do 113 até o 118. Eles cantavam esse primeiro, depois ia lá, bebia a segunda taça, chamada taça da Hagadá, que era a taça da explicação ou taça da proclamação. As pessoas todas agora lavavam as suas mãos, faziam uma oração de ação de graças, colocavam um pouco de ervas amargas entre os pães, 2 partes de pão, colocava erva amarga ali, molhava numa sopa e comia. E depois eles tinham que comer todo o cordeiro que tinha ali. Se sobrasse um cordeiro, não podia ficar para outra refeição, tinha que ser destruído, mas era necessário então que eles comessem todos. Depois eles lavavam a mão novamente, comiam o resto de pão que tinha lá, davam graças a Deus e se lembravam do profeta Elias, que era o profeta que simbolizava para eles a vinda do Messias. Irmãos, desde que o povo saiu do Egito, eles faziam isso todo ano. Normalmente, quando o sol se punha na sexta-feira, para começar a sexta-feira, se lembravam do profeta Elias, se lembravam do Messias, tomavam a 3ª taça de vinho, davam graças a Deus, cantavam os 3 últimos salmos, ou os 4 últimos salmos, 115, 116, 117. Depois eles bebiam a 4ª taça de vinho. Eu sei que o povo do vinho aqui está todo feliz, mas tinha bastante água nele, viu? Mas tinha vinho. Quem não gosta tem que aguentar isso, né? Tinha vinho. Depois eles cantavam o Salmo 136, que era o salmo da grande gratidão, da grande aleluia. E depois eles faziam 2 orações, terminavam a cerimônia e estava celebrada a Páscoa. Todo ano tinha que fazer isso. Toda a família judaica fazia isso. Cada família precisava entender que a história deles era uma história construída sob a libertação da escravidão do Egito. Todas as crianças precisavam ouvir isso. Aliás, esses salmos, as crianças decoravam e eram obrigadas, todas as crianças, quando eles iam fazer a confirmação lá, esqueci o nome agora, né? Quando eles iam fazer a confirmação, a nossa pública profissão de fé, lá quando eles estavam com seus 13, 14 anos, eles tinham que saber esses salmos de cor, bar mitzvah. Então eles estavam acostumados com aquela cerimônia. Era uma cerimônia linda, que podia ser só uma cerimônia, mas era frequentemente uma lembrança muito importante.
É essa cerimônia que Jesus vai organizar. É essa cerimônia que Jesus vai dirigir naquele dia. É essa cerimônia que Jesus vai cumprir o rito, cada um daquele rito tranquilamente. A essa cerimônia ele chamou os seus discípulos. Porque chamar as pessoas para comerem é chamar aquelas pessoas que são mais íntimas, é chamar os amigos, é chamar os próximos, é chamar aqueles que eu tenho comunhão. Mas eu quero que eles venham para essa festa que vou fazer, mas eu quero que eles entendam que eu sou o princípio, o meio e o fim dessa cerimônia. Eles precisam entender que toda essa cerimônia aqui, ela começou a partir da ideia de que um cordeiro seria morto. Quando eles faziam essa festa à noite, o cordeiro já tinha sido morto lá no templo, já tinha sido oferecido o sangue lá, e Jesus queria que eles entendessem que aquela festa não era uma festa solta, era uma festa que se referia a Ele. Toda aquela festa feita há milênios era uma festa que apontava para Ele, que as pessoas iam participar daquela cerimônia, mas tinham que tomar essa consciência, a consciência de que quando eles citavam Elias lá falando do Messias, estavam falando dele. Então ele queria que os discípulos entendessem: estão falando de mim. Por isso, o nosso texto de Marcos capítulo 14, versículo 22, ele diz assim: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. Vocês precisam entender isso, que aquilo que dizia lá no princípio estava dizendo a meu respeito, porque Jesus era o princípio, mas Jesus era o meio, e ele agora estava dizendo: assim como esse pão é partido e entregue para vocês, o meu corpo vai ser oferecido para vocês. Vocês vão receber do meu corpo. Porque Jesus sabia quem ele era, porque Jesus tinha autoridade sobre aquela situação. Ele muda todo o sentido da festa, muda toda a simbologia da festa, para poder dizer para ele: gente, daqui para frente vocês precisam entender que vocês estão comendo de mim, é o meu corpo que é oferecido por vocês. Depois, o texto diz assim: a seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. A cerimônia está correndo, normal, como sempre correu, só que agora Jesus dá um pouco de vinho para cada um e diz assim: isto é o meu sangue. Não é mais o vinho, pura e simplesmente, não está apontando apenas para o vinho que foi colocado lá nos umbrais da casa, quando o anjo passou lá no Egito, está apontando para o meu sangue. Isso é o meu sangue. E ele diz: o sangue da aliança. Foi feita uma aliança lá no Velho Testamento, agora está sendo feita outra. Lá no Velho Testamento a aliança foi feita em cima da lei, agora é em cima daquilo que eu faço por você, porque em cima da lei, toda vez que você olhar para a lei, você vai se sentir pecador e vai ter que fazer o sacrifício de novo. Agora, a aliança é feita no meu sangue, e a maioria das traduções aparece aqui, é uma nova aliança. Agora é feita no meu sangue, agora é feita na graça. Agora você não precisará contar com a tua fidelidade, você vai contar com a minha fidelidade, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Jesus queria que aqueles discípulos, seus seguidores, estivessem com tudo muito claro. Gente, entendam isso. Primeiro, era a respeito de mim que eles falavam. Você agora está comendo do meu corpo e bebendo do meu vinho. O vinho que é derramado nessa taça é o vinho que será derramado naquela cruz. Terceiro, eu quero que vocês entendam que essa é a última ceia que eu vou comer com vocês. Está dizendo no versículo 25: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Jesus sabia da cruz,
Jesus sabia do sangue, Jesus sabia o que aconteceria com ele, Jesus sabia que ao sair dali ele ia ter que encarar todo o processo que o levaria à cruz. Ele estava consciente de tudo. Só que ele fala de um outro dia, um dia que virá, em que ele vai tomar de novo com seus discípulos esse cálice, que é para dizer assim: gente, eu não vou ficar morto, porque eu sou o princípio, eu sou o meio e eu sou o fim de toda essa festa. Tudo isso que vocês celebram a mim, vocês celebram o meu nome, eu vou ressuscitar. Um dia nós estaremos em comunhão e nós tomaremos esse vinho, porque é o dia que o reino de Deus se completa e tudo será perfeito. Bem, a história termina. A Bíblia diz que depois daquilo ali, eles cantaram um hino, provavelmente o 136, o Salmo 136, saíram para o Monte das Oliveiras. Tudo começaria. Jesus sabia que teria que encarar a dificuldade da cruz. Jesus sabia que teria que passar por todos os problemas lá de fora. Jesus sabia que tudo aquilo deveria ser feito por ele. E aí, irmãos, eu fico pensando o que a gente pode pensar para a nossa vida. Primeiro eu queria te convidar a essa reflexão. Olha, nós somos aquilo que Jesus nos transformou. Ou Jesus é o princípio e o meio e o fim da nossa vida, ou nós não entendemos nada. Ou eu compreendo que Jesus chamou os seus discípulos, colocou em torno de uma mesa, e obviamente que não era assim, era deitado no chão, todo mundo ali, num círculo, para poder dizer: moçadinha, presta atenção, vocês são parte de mim agora, vocês comem da minha carne, vocês bebem do meu vinho, do meu sangue, o que torna vocês em comunhão agora é a minha presença. Então, vocês precisam entender que vocês estão ligados ao Pai pelo sacrifício meu, não é mais pelo sacrifício do Cordeiro, e nem é pela tua obediência. O que te liga ao Pai sou eu, mas o que te liga ao outro também sou eu, porque você come do mesmo pão e você bebe do mesmo cálice, do mesmo vinho. Vocês são partes da mesma estrutura, estão ligados um ao outro, de todos que estão presentes aqui nessa mesa, desses discípulos, e em todos aqueles que em todos os lugares confessarem o nome de Jesus como Senhor, nós sentamos na mesma mesa. Jesus chamou os seus discípulos daquele dia, e Jesus chama a mim, e Jesus chama você, e diz: vem para a mesa, vem comer do meu pão, vem beber do meu cálice, vem viver essa nova aliança, não fica separado, vem para a mesa. As igrejas têm regras. No nosso sistema, toma a ceia quem é membro de alguma igreja, está em comunhão com a sua igreja, confessa que Jesus é Senhor. Toma da ceia quem não está disciplinado na sua igreja, ou não está disciplinado aqui. Essas são as regras da igreja. Jesus conhece o coração de cada pessoa, e Ele chama para a mesa todo aquele e toda aquela que entende que é pecador, e que precisa que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifique de todo pecado. Se eu paro agora e entendo isso, irmãos, muita coisa começa a mudar na minha vida, muita coisa começa a mudar no sentido da minha existência, porque eu passo a compreender o fato de que em Jesus nós vivemos, em Jesus nós nos movemos, em Jesus nós existimos, em Jesus nós construímos, em Jesus nós sonhamos, em Jesus nós nos estabelecemos, em Jesus a vida tem sentido para nós, e em Jesus eu olho para você, e em Jesus você precisa olhar para mim, e em Jesus nós vamos olhar para todos os nossos irmãos em todos os lugares, em todos os tempos, na consciência de que nós estamos juntos, em comunhão,
por causa do encontro que nós tivemos com a ceia do Senhor. Não é essa ceia eclesiástica pura e simplesmente, irmãos, isso aqui é um símbolo. É aquele dia que eu e você, pela fé, entendemos Jesus de Nazaré, pela fé entendemos tudo o que Jesus fez, e nós colocamos a nossa vida na mão dele e dissemos assim: Senhor, eu quero participar dessa ceia, eu quero participar dessa comunhão, eu quero participar dessa festa. Isso que os judeus fizeram durante milênios, isso que os judeus fazem até hoje, e que nem todos entenderam aquilo que Jesus transformou. Jesus estabeleceu como festa, a festa que nós celebramos o encontro que tivemos com Ele, e a gente faz de vez em quando de novo, para poder lembrar a morte de Jesus, até que Ele venha. Em último lugar, eu posso parar e pensar a minha vida. Viver é esperar a volta de Jesus. Viver é tomar a consciência que no passado Jesus fez. Viver é tomar a consciência que no presente Jesus é. E viver é tomar a consciência que no futuro Jesus será. E eu vou caminhando ao encontro de Jesus. Irmãos, olha, tirem isso da sua vida, e o que vai sobrar é seu salário. Hoje em dia não está essa coisa toda também não. Tire isso da sua vida, e o que vai sobrar é sua beleza. Alguns já se foi, outros ainda tem um tempo, mas também vai passar. Tire isso da sua vida e vão sobrar os seus bens, que também passam rapidamente. Tire isso da sua vida e vai sobrar nada, nada. O gentio está internado lá. Já vou falar do boletim dele aqui, né? O gentio está internado lá, está melhor. A infecção cedeu um pouquinho. Hoje o William passou por lá, agora à noite a Kelly já falou comigo, a infecção cedeu um pouquinho. Se tudo continuar melhorando, sabe o que vem, ele faz esse bendito desse exame um mês depois. Se tudo continuar melhorando. Bravo, não pode se mexer direito, poucas vezes tem consciência, quando tem consciência reclama que os médicos estão judiando dele, ele quer vir embora. Tudo acaba, irmãos. Há muitos anos eu falo isso, até o gentio. Lembra que eu falo isso muitas vezes? Tudo acaba. O que tem de extraordinário é a eternidade, e é por causa da eternidade que Jesus morreu na cruz, e é por causa da eternidade que essa celebração é feita para lembrar a libertação do Egito, e é por causa da eternidade que diz que nós vamos para o céu. Se isso não for verdade, tudo isso que nós estamos fazendo aqui é balela. Mas se isso for verdade, precisa mover o nosso coração. Eu vivo porque eu creio. Eu não creio na realidade presente, eu não dependo da realidade presente, porque daqui a pouco eu vou para a cruz. Vamos cantar um hino, vamos dar graças, e vamos encarar o que a gente tem de encarar, porque eu estou esperando que nós vamos tomar essa ceia de novo, no dia do reino. O que nos move não é a circunstância, o que nos move é a certeza do que vai ter na eternidade. Por isso Jesus chamou aqueles discípulos, fez aquele encontro, marcou a vida deles e diz assim: agora eu quero que vocês repitam isso, para que isso vá marcando a vida dos meus discípulos. Meus discípulos se reúnem, meus discípulos se encantam, meus discípulos se emocionam, meus discípulos sentem a sua vida marcada, meus discípulos sentem a sua vida transformada, meus discípulos saem do momento desse dispostos a encarar a cruz, a luta que tem lá fora, a pedreira que tem lá fora, porque tem certeza de que Jesus é o princípio, o meio e o fim da nossa vida. E aí a gente olha para frente e fala: Senhor, vamos de novo? Vamos de novo? Eu cheguei aqui nesse cenáculo, nessa casa, meio com vergonha, porque o Senhor me chama na mesa, olha nos meus olhos e pergunta para mim: como é que você está?
E quando você vai para uma festa qualquer, você responde: beleza, mas comigo não funciona assim. Não basta você responder: tudo bem, Senhor. Quando você chega aqui, eu pergunto para você: como é que você está? Quando você chega aqui em torno da minha mesa, eu pergunto para você: o que você tem feito? O que você tem feito? E agora, ao terminar, eu pergunto para você: o que você quer que eu faça por você? E os discípulos terminam a ceia para dizer assim: Senhor, eu entendi. E a Nayara falou aqui, né? Que o Senhor já fez. O Senhor já morreu naquela cruz. O Senhor já me adotou como filho. O Senhor já me perdoou os pecados. O Senhor já me colocou à mesa contigo. O Senhor tem comunhão comigo. E eu não venho apenas para um culto, eu vim para um encontro. E eu não fiquei escondendo nada de ti. E eu sei que o Senhor não esconde de mim o teu amor. Que Deus abençoe você, irmão. Que Deus abençoe a mim. Que a gente entenda esse chamado de Jesus para um encontro. Mas o encontro não pode acontecer só aqui. A gente precisa encontrar todo dia. Lá na psicologia a gente fala que tem alguns tipos de personalidade. 2, por exemplo. 2, um é aquela pessoa que liga para o outro e diz assim: fulano, vamos tomar um tereré? E ele fala assim: cara, hoje não, hoje eu estou meio com dor de barriga. No outro dia ele liga de novo e diz assim: fulano, vamos tomar um tereré? E ele fala: rapaz, hoje eu estou muito ocupado, não posso. Fulano, vamos tomar um tereré? E ele diz: rapaz, minha mulher hoje está meio indisposta aqui em casa. E depois de 3 meses, o cara desconfia que ele não quer tomar o tereré com ele. O outro é aquele que diz assim: fulano, vamos tomar um tereré? E ele fala assim: bora. E o cara chega lá 9 da noite, senta para tomar um tereré. E da meia-noite ele está conversando, o tereré já acabou, a água já acabou, e ele não para de conversar. E o cara fala com ele assim: bicho, eu estou precisando dormir, porque amanhã eu tenho que trabalhar. E ele fala: tá bom, amanhã eu apareço de novo. Pelo amor do Pai, o cara já foi indiscreto ficar esse tempo todo, e ele vem já falando que vai voltar amanhã de novo. Esse é o chamado confluente. Sabe, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer tomar tereré com Jesus uma vez por semana, domingo à noite, rapidinho, olhando no relógio, e eu vou embora logo. E Jesus fala: e aí, você volta a semana que vem para tomar um tereré? E o cara para e fala assim: Senhor, eu vou pensar um pouquinho, se der tudo certo eu apareço aí. Ei, a gente precisa ir para a casa do Pai e falar para ele: Senhor, eu vou dizer uma coisa para ti, eu já trouxe o tereré, eu trouxe a farinha, eu trouxe o travesseiro, porque eu quero ficar por aqui. O que eu quero mesmo é ter encontro contigo todos os dias, porque é o encontro contigo que faz eu me levantar, cantar um hino, sair daqui, ir lá para fora e encarar a cruz que me espera, porque viver é carregar a cruz de Cristo. Então que Deus te abençoe, e que o encontro com Jesus te renove sempre, e que você queira dizer: Senhor, eu quero comunhão contigo hoje e sempre. Amém? Vamos ficar em pé? Andei
pequeno grupo, sei lá como cada um chama. Se você tem sido aqui da igreja, procure um grupo. Nós tivemos uma reunião lá em casa essa semana tão abençoada, aquela reunião que faz gosto a gente participar. Então, se você tem frequentado aqui, procure um grupo, veja com o Júnior aqui, o presbítero Júnior, procure um grupo para participar. Se você tem vindo aqui, nesse grupo é que a gente se conhece durante a semana, que a gente se encontra durante a semana e que a gente se abençoa durante a semana. Então, tomara que Deus continue tocando a tua vida, tocando a tua casa, tocando a tua família, e que você se perceba tocado pelo Senhor hoje e sempre. Pai, em nome de Jesus, não permita que essa seja apenas uma cerimônia. Assim como aqueles judeus passaram séculos fazendo aquele rito, assim como nós estamos já há 2000 anos fazendo esse rito, não permita que ele seja só um eu ouvi, mas que a gente possa sentir como aquela mulher a semana passada, que o Senhor nos tocou, que o Senhor falou conosco, e que a gente sai daqui fortalecidos pela força do teu poder. E quem estiver desanimado hoje, Pai, receba ânimo do Senhor. Quem estiver doente, receba cura do Senhor. Quem estiver com a sua casa com problema, com dificuldade, receba toque especial teu, Pai, liberando perdão, liberando amor, liberando paciência, liberando confiança, liberando compromisso contigo, Pai. Quem estiver lutando contra um pecado, Deus, em nome de Jesus, fortalece essa vida para dizer não, porque nós sabemos que tudo aquilo que aqueles judeus faziam no passado era apontando para o Messias, e hoje nós sabemos que tudo aquilo que o Messias fez no passado foi apontando para nós. Então, Deus, que o toque do Senhor seja sobre cada pessoa aqui, hoje e sempre. Amados, que a graça eterna de Jesus, o nosso princípio, meio e fim, que o amor do Pai, aquele que dirige todas as coisas da nossa vida, e que a ação do Espírito, que mostra para nós que nós somos mais do que ritualistas, nós somos povo do encontro com Jesus, seja com você hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai.